Mas eu já quero começar, meu querido Holiday, com uma bomba gigantesca. Para variar, né? O pessoal está ameaçando isso faz tempo, mas agora estamos chegando no momento derradeiro. Coluna aqui da Mônica Bergamo. Gonê, que é o Procurador-Geral da República, já finaliza a denúncia contra Bolsonaro e crimes apontados podem chegar a 28 anos de prisão. O PGR afirmou a interlocutores que peça está praticamente pronta para ser apresentada. E eles já estão falando aqui, a gente tem o vídeo, eu preciso colocar o vídeo da Goebbels News. Goebbels News para a Holiday, vamos lá. Dessa história toda tem um contexto por vir, esse da denúncia da Procuradoria-Geral da República, ou seja, acusação formal contra os cabeças dessa tentativa de golpe. A gente está falando, então, de acusação formal para quem já foi indiciado, Bolsonaro, Braga Neto, só os cabeças, só os grandes nomes. Que aí no Supremo tem duas avaliações. A primeira, que como a denúncia está por vir, essa denúncia e todo o desgaste que ela gera, e mais o debate que ela gera no país, que já está até quantificado em pesquisa, as pessoas entendem que houve sim uma tentativa de golpe, isso aqui anula, ou pelo menos coloca em banho-maria, o projeto da anistia. Primeiro porque são assuntos conflitantes e que geram para o Congresso ali um desgaste que o Congresso não precisa ter agora. Pode esperar. O interesse político pode esperar. Segundo, porque momentaneamente as partes sentaram para conversar, Supremo e Congresso Nacional. E terceiro, que quando o Hugo Mota lançou esse debate, digamos assim, na verdade, quando ele disse que ele não entende o 8 de janeiro como um golpe, nem como golpistas, aqueles que para ele são apenas depredadores, ele sofreu críticas muito intensas. E na prática, gente, foi chamado a conversar ali pelos poderes. Holiday, que curso que você fez antes? Você fez História, né? História, isso. Você fez História. Holiday, é normal o Supremo Tribunal Federal, uma Suprema Corte, qualquer lugar do mundo, um juiz, pegar o telefone e falar diretamente com o jornalista sobre as expectativas dele de um julgamento que está em curso, um julgamento que por si só já é abusivo, já é criminoso, já parte de um inquérito abusivo, nulo e criminoso? É normal um negócio desse, Holiday? Ou eu que tô maluco? Pois é, Marco. Toda vez que eu vejo essas notícias, eu fico imaginando se isso acontecesse nos Estados Unidos ou em qualquer outro país sério. Não precisa ser os Estados Unidos, não. Porque os ministros de Suprema Corte no mundo, de novo, mundo sério, repúblicas respeitadas, democracias consolidadas, são figuras extremamente discretas, independentemente do posicionamento ideológico deles, né? Por exemplo, na Suprema Corte americana é muito comum você dividir os juízes entre aqueles que foram indicados por republicanos e os que foram indicados por democratas. Independentemente do juiz ser democrata ou republicano, a participação dele na mídia é praticamente nula. Só se conhece realmente este juiz do ponto de vista pessoal quando ele ou se aposenta, porque lá ele pode ficar, inclusive, literalmente até morrer, mas ou quando ele se aposenta antecipadamente, aí sim, escreve um livro, dá entrevistas, aparece em locais, mas mesmo assim não é muito comum. E comunicação com a imprensa durante um processo, mesmo que seja comunicação de bastidores, é impossível. Quase nunca se tem um vazamento de um julgamento antes dele acontecer. No grande julgamento, por exemplo, em relação ao aborto, que reverteu a jurisprudência de Roe versus Wade, a imprensa ficou chocada, porque não vazou antes. Quando eles souberam da nova decisão da Suprema Corte, porque a decisão estava tomada. Os juízes já tinham se reunido e tinham se pronunciado nos autos. Fazer isso que os ministros do STF fazem no Brasil é uma falta de respeito, primeiro, com a nossa democracia, mas, acima de tudo, é absolutamente ilegal, é criminoso, é motivo de impeachment, mas, claro, a gente está aqui numa grande fantasia. E outra, o Gonê pedir a pena máxima de 28 anos é justamente o resultado dessas condenações absolutamente exageradas que deram para no máximo vândalos no dia 8 de janeiro, com até 17 anos de prisão. Por quê? Mesmo que considerassem Bolsonaro culpado em todos os crimes, as penas mínimas somariam 11 anos de cadeia. E isso, evidentemente, entraria em contradição com os 17 anos que deram para quem quebrou estátua, etc. Só que há uma coisa pior do que isso. É que a Polícia Federal não conseguiu provar que há uma unidade no dia 8 de janeiro. Quer dizer, não conseguiram provar que há uma liderança. E isto foi admitido pelo diretor da Polícia Federal,
que é indicado do governo Lula. Ele mesmo disse isso no Roda Viva, que não havia uma unidade no financiamento. Se não há unidade de financiamento, se não há unidade na organização, pelo que é que estão acusando o Bolsonaro? Exato. Que diabo é isso, Adriles Jorge? Bom dia, vereador federal Adriles Jorge. Bom dia, flor do dia. Bom dia, meu dia, companheiro de parlamento, Fernando Segunda-feira. Ô, Adriles, a Mônica Bergamo, a gente está falando aqui dessa coluna dela, está falando sobre Bolsonaro, e depois essa senhora da Globo News, que eu nem sei o nome dessa senhora, falou que teve uma conversa com os interlocutores e está chegando, Adriles, está chegando. O julgamento do Bolsonaro está chegando, eles estão acelerando o julgamento do Bolsonaro. E, ao mesmo tempo, olha que interessante, a gente tem este vídeo do Eduardo Bolsonaro, Adriles. Encontramos a senadora também da Flórida, Ashley Moody, que substituiu o Marco Rubio, e uma parte da assessoria dela, ela herdou do Marco Rubio. Ou seja, quando você leva, né, a perspectiva de Brasil para esse tipo de pessoa, essa autoridade, ela invariavelmente ela vai falar com o chanceler Marco Rubio, que é uma agenda super difícil. É o cara que está vendo Gaza, é o cara que está vendo guerra na Ucrânia, estava no Panamá, né, para fazer aquele círculo de proteção dos Estados Unidos, Costa Rica, Guatemala, as questões envolvendo Groenlândia, o canal do Panamá. Então a gente está pedindo a eles, assim, para ter um olhar especial para o Brasil, mas eu fiquei muito satisfeito, porque quando a gente fala em USAID, eles já estão focados. E não se surpreendam se, num breve futuro, tiver uma delegação de parlamentares americanos para vir ao Brasil olhar essas questões de presos políticos, censura e violações de direitos humanos. Adriles, a gente está numa fase muito louca da história do nosso país. Um alinhamento externo pró-liberdade de expressão, contra a censura, contra a perseguição, contra esse sistema burocrático. E aqui dentro a gente está assolado, perseguido, dinamitado por esse mesmo sistema burocrático criado por nós. E aí, Adriles? Ô Marco, quando se fala em impeachment do presidente Lula, eu falo exatamente isso. O Lula é simplesmente um sintoma, uma consequência, alguém colocado lá para validar o sistema de perseguição judicial e a ditadura do judiciário que a gente vê. Então, tirar o Lula talvez até pode ser pior do que deixar o Lula lá, porque o Alckmin vai exatamente validar mais ainda esse sistema. A iminente acusação e a perseguição a Bolsonaro é simplesmente a cereja do bolo. Não é só Bolsonaro, todo mundo sabe que é perseguido, que é preso, que é esculachado, que é massacrado. É parte do povo brasileiro que está sendo censurada, que está sendo presa, condenada a 20 anos de cadeia por passear em frente ao quartel-general do Exército Brasileiro. O que Bolsonaro fez para merecer exatamente ser condenado por liderar um golpe? Absoluta e rigorosamente nada. Primeiro porque o golpe foi dado dentro das instituições quando tiram um ex-condenado da cadeia para competir para a presidência da República. O golpe foi dado quando o Tribunal Superior Eleitoral privilegia um candidato em detrimento de outro durante o pleito eleitoral, censurando um dos lados, censurando o lado de Bolsonaro. Isso é um golpe institucional dentro das próprias instituições. Bolsonaro simplesmente convocou uma reunião de líderes embaixadores para saber da segurança das eleições, que foi completamente conspurcada. Bolsonaro talvez tenha dado uma GLO, uma possibilidade de garantia de lei e de ordem, contra a possibilidade de um desespero institucional dentro do país. Entendeu? Não houve tentativa de golpe. Aquelas pessoas do 8 de janeiro foram lá sozinhas, por uma razão equivocada, a meu ver, de entrada no patrimônio público, como o MST, como o MTST, mas aquelas motivadas por um desespero, mais uma vez, institucional. Um desespero frente a um golpe que foi dado dentro das instituições. Então, a prisão, a perseguição, a acusação de Bolsonaro é exatamente um sintoma e a cereja do bolo de absolutamente tudo isso. Então, não adianta tirar Lula, meus caros. Não adianta pedir impeachment de Lula e não adianta nem pedir anistia. Porque quem deveria ser anistiado, se a gente quiser anistiar, são os ministros do Supremo Tribunal Federal, que não estão arredando o pé da sua sanha persecutória e tirânica. Eu avisei, não adiantou o Trump ser eleito,
não adiantou a comissão dos Estados americanos aqui no Brasil, não está adiantando a pressão de democratas na União Europeia, dos Estados Unidos, frente à tirania brasileira, não está adiantando nada. Assim como não adianta nada alguém reclamar e chiar lá fora, pela ditadura da Venezuela, pela ditadura da Nicarágua, pela ditadura de Cuba, por causa desse mito da soberania nacional. Soberania nacional é do povo, contra um tirano que está massacrando o povo, que não é Lula. Lula é um pobre coitado, bêbado, é um homem que está arruinando a economia, sim, mas quem está arruinando a democracia brasileira, mais uma vez, vamos fazer igual o disco arranhado, chama-se Alexandre de Moraes e seu asseclas do Supremo Tribunal Federal, que não estão nem aí para a nova ordem mundial, não estão nem aí para a democracia, não estão nem aí para a liberdade de expressão, não estão nem aí para clamor pessoal, não estão nem aí para a OEA, não estão nem aí para nada. Eles querem, e note bem, se ninguém impedir, vão prender Bolsonaro.